Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Vamos falar um pouco agora sobre política fiscal. A gente sabe que quando a gente fala de política, a gente está falando das medidas que o governo ele vai tomar no sentido de alcançar algum determinado objetivo. A política fiscal, então, ela trata das medidas que o governo ele adota para, entre outros motivos, fomentar o crescimento econômico aqui no nosso país ou também estabilizar os preços, que é o controle da inflação. Então, o governo ele pode utilizar da política fiscal com esse objetivo. Só que diferente da política monetária, a política fiscal ela está relacionada aos gastos e às arrecadações do governo. Porque na política monetária, eu vou influenciar a quantidade de moeda que eu tenho na economia e dessa forma eu também vou conseguir chegar em um desses dois objetivos, crescimento econômico ou então controle da inflação. Só que a política fiscal ela envolve outra ferramenta. Aqui a gente está olhando os gastos do governo e também as fontes de arrecadação. E aí a gente começa a fazer essa divisão, tá? Despesas são os gastos do governo em que se espera o recebimento de um bem ou serviço. Quando o governo gasta em uma construção de uma ponte, por exemplo, tá? Então, dentro dessa ideia de gastos do governo, eu posso ter aqui uma subdivisão que se trata das despesas. E o importante é a gente saber que as despesas, elas estão relacionadas à entrega de um determinado bem ou serviço, como a construção de uma ponte. Nesse sentido, a ponte, ela é esse bem que vai ser entregue ao governo. Eu ainda tenho as transferências, que são os gastos também do governo, mas que não resultam em um bem ou serviço. Quando o governo ele concede um benefício a uma parcela da população, por exemplo, uma transferência de renda. Não se espera que um bem desse gasto do governo, mas também desembolsa lá do governo, desembolsa de suas fontes de receita. E eu tenho a tributação, que refere-se à arrecadação de receitas pelo governo por meio da cobrança de impostos, taxas e contribuições. É assim que o governo ele consegue, então, aumentar o total de recursos que ele tem, através de impostos, através da cobrança de taxas e contribuições. Então, quais são os instrumentos aqui da política fiscal? Eu tenho despesas, transferências e também a tributação. E aí, naquele sentido, se eu executo uma política fiscal que ela seja expansionista, é quando o governo ele pretende estimular o crescimento econômico através de mais gastos ou então de uma menor tributação. Se o governo ele aumenta as suas despesas ou aumenta as suas transferências, isso é uma política monetária fiscal. Desculpa, isso é uma política fiscal contra-expansionista, porque ele está visando aqui o crescimento econômico. Agora, eu tenho uma política que ela é fiscal da forma contracionista se o governo ele segura os gastos, ele não aumenta suas despesas nem suas transferências. Ou ainda, ele coloca uma maior tributação. Ele vai arrecadar mais, mas as pessoas vão ter menos estímulo ao consumo, porque vai ter mais tributos, vai ter mais impostos, e aí as pessoas vão pensar duas vezes antes de comprar. Da outra forma aqui, se eu tenho uma menor tributação, é um estímulo para que as pessoas consumam mais, e eu tenho de novo, esse fomento ao crescimento econômico. Bom, a necessidade de financiamento do setor público ela acontece quando o governo ele gasta mais do que ele arrecada. Aí ele é obrigado a recorrer ao endividamento público, através da emissão de títulos públicos, por exemplo, o que leva a um aumento da dívida pública mobiliária do governo, tá? E daí, nesse caso,
quando o governo ele gasta mais, né? Ele gasta mais, então ele tem mais despesas e transferências do que ele está arrecadando. Ele precisa, então, achar uma maneira de financiar. E o conceito de necessidade de financiamento do setor público vem disso. Como que ele pode, por exemplo, então, financiar esses gastos, essas despesas que estão maiores do que as suas fontes de receita? Ele pode fazer isso através da emissão de títulos públicos. Só isso? Não, mas essa é uma das formas pela qual o governo ele recorre para conseguir financiar esse endividamento, emissão de títulos públicos. Quem é que faz a emissão desses títulos? Quem faz a emissão é a Secretaria do Tesouro Nacional. O governo vai lá, emite títulos públicos, consegue dinheiro e assim ele consegue então financiar uma dívida que ele teve. E aí a gente tem que lembrar que esses mesmos títulos, eles são utilizados como um instrumento de política monetária pelo Banco Central. Mas aí é um outro escopo, né? E detalhe que quando acontece a emissão de títulos públicos, isso vai pelo que a gente chama de dívida pública mobiliária do governo. Então, quando se tem um aumento de títulos públicos, a gente tem um aumento na dívida pública mobiliária do governo, que é aquela representada pela emissão de títulos. E eu também tenho a política cambial. Tá? Essa daqui ela trata das medidas que o país ele adota em sua moeda, visando controlar sua relação com moedas estrangeiras. Então a gente consegue utilizar a moeda doméstica que a gente tem e olhar a sua relação com a moeda estrangeira. Então, moeda doméstica aqui no Brasil é o real. Eu consigo ver qual que é a relação da moeda estrangeira, aqui o dólar que eu coloquei, com a moeda doméstica, né? Então, essa é o que a gente chama aqui de taxa de câmbio. Essa é a relação entre a moeda doméstica e a moeda estrangeira. A política cambial, e a gente já sabe, políticas são medidas, né? A política cambial ela trata das medidas que o país ele vai adotar no sentido de controlar essa relação aqui, a relação entre a moeda doméstica e a moeda estrangeira. Ora, daqui a pouco a gente quer valorização cambial, daqui a pouco a gente quer uma desvalorização cambial, daqui a pouco a gente quer que o câmbio seja fixo, daqui a pouco a gente quer que o câmbio ali seja influenciado pela oferta e pela demanda. É isso que a gente vai ver, tá? Essa política, a política cambial aqui no nosso país, ela é executada pelo Banco Central do Brasil e busca equilibrar o funcionamento da economia através de alterações da taxa de câmbio, tá? Eu já vou adiantando, aqui no nosso país, a gente adota uma medida cambial em que a gente deixa a taxa de câmbio ela ser influenciada pela oferta e demanda. Mas, quando necessário, o Banco Central ele intervém no sentido de mudar essa taxa para tentar equilibrar o funcionamento da economia. Mas, via de regra, aqui é através da demanda e da oferta. A taxa de câmbio, só para a gente consolidar essa definição, é o preço da moeda nacional em relação a outras moedas que circulam no exterior. Tá? Então, isso é a taxa de câmbio, essa é a relação. Assim, através da política cambial, o governo ele consegue atuar direcionando até certo ponto a taxa de câmbio, com o objetivo de manter um equilíbrio entre a entrada e a saída de moeda estrangeira dentro do país. A relação aqui entre a moeda estrangeira e a moeda doméstica do país faz diferença também no crescimento econômico e também no controle de inflação. Quer entender isso daqui? Olha só, eu tenho uma situação A, aonde, por exemplo, eu tenho que para cada $1 eu preciso de R$ 3. E na situação B aqui, eu tenho que para cada $1 eu preciso de R$ 5. Se eu considerar o mesmo preço de um bem nesses dois cenários aqui e o preço desse bem em outro país, eu vou ter uma influência aqui na balança comercial do meu país e isso pode ter impactos no crescimento econômico. Quer ver? Pensa só. Pensa que eu tenho um celular que ele custa, vamos colocar aqui, R$ 1.000 aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, vou utilizar como referência, tá? Ele custa $250. Na situação B aqui, esse mesmo celular ele custa R$ 1.000 aqui no Brasil, continua custando isso, e lá nos Estados Unidos ele ainda custa $250.
tá? Bom, na situação A, se eu for converter o preço do celular dos Estados Unidos aqui para o Brasil, eu vou ter que, aqui no Brasil, ele vai estar valendo R$ 750. Não, como é que tu chegou nesse valor? Ora, eu multipliquei o preço dele, US$ 250, pela taxa de câmbio vigente nesse momento, que é de $1 para cada R$ 13. Então, R$ 13 vezes 250, o celular lá nos Estados Unidos ele está custando 750. Em outras palavras, o celular aqui no Brasil ele está mais caro do que ele está sendo negociado lá nos Estados Unidos. Se ele está mais caro aqui, o que as pessoas vão preferir fazer? Essas pessoas vão preferir importar esse celular lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Isso sem considerar taxas, isso sem considerar impostos, apenas olhando a taxa de câmbio, tá? As pessoas vão preferir importar. Então, aqui, as empresas que produzem esse celular aqui no Brasil, elas vão ter uma falta de pessoas querendo comprar esse celular aqui, porque ele está mais caro do que o que a gente tem lá nos Estados Unidos. Então, as empresas aqui no Brasil, daqui a pouco elas vão ter que começar a demitir funcionários, daqui a pouco elas vão ter que reduzir a sua produção. E nesse cenário aqui, então, eu posso ter um menor crescimento econômico, posso ter mais desemprego também. Nível de desemprego mais alto. Claro que vai chegar um ponto, né, que as empresas aqui elas vão ter que trazer provavelmente o preço desse celular aqui para mais próximo do preço lá dos Estados Unidos para que elas consigam competir, porque senão as pessoas vão ficar importando. E sem falar que no cálculo do PIB, quando a gente olha lá através da demanda, pela ótica da demanda, a gente vai ver que quando a gente tem um aumento nas importações, isso reduz o valor do PIB, né, no cálculo, na equação. Então, tudo isso daqui, nesse cenário, acaba levando para para um menor crescimento econômico e também acaba levando a gente, querendo ou não, para um controle de inflação aqui no nosso país. Talvez isso não tão a curto prazo, mas pode acontecer, porque é aquela ideia, né? As empresas elas vão ter que segurar o preço, vão ter que, na verdade, diminuir o preço daqui, porque senão elas não vão conseguir competir. Então, esse cenário aqui, ele parece muito com uma política monetária contracionista, porque eu tenho um produto aqui que ele está sendo mais caro do que lá no estrangeiro. Já na situação B, se eu for fazer a conversão, eu vou ter que esse produto lá, ele está valendo R$ 1.250. Renan, como é que tu chegou nesse valor aqui? Ora, eu peguei a taxa de câmbio vigente, R$ 5 para cada dólar e multipliquei pelo preço lá nos Estados Unidos. Agora, o produto ele está mais caro lá nos Estados Unidos. Faz sentido as pessoas continuarem importando? Não. Né? Melhor comprar aqui no Brasil, que ele está sendo negociado a um preço mais barato. E olha como é que muda a dinâmica agora. Bom, as empresas aqui no Brasil, elas vão preferir exportar esse produto, porque elas vão ganhar mais se elas venderem para os Estados Unidos. Isso vai fazer com que elas contratem mais pessoas, isso vai fazer com que elas aumentem a produção. E lá no cálculo do PIB, quando a gente tem mais exportações, isso também aumenta o saldo da balança comercial, aumentando o PIB. Então, nesse cenário aqui, eu tenho o contrário, tá? Eu, daqui a pouco, também as empresas também vão ter que subir o preço do produto aqui no mercado nacional para competir com o estrangeiro. Então, o cenário B aqui, ele parece muito com uma política monetária expansionista, onde eu vou ter mais crescimento econômico, onde eu vou ter mais nível de emprego, porque as empresas vão contratar mais, aonde eu vou ter também, daqui a pouco, um aumento na inflação, tá certo? Então, olha só como a taxa de câmbio ela pode sim influenciar no crescimento econômico, no controle de inflação do nosso país. E como eu falei, a política cambial trata das medidas que o governo ele vai estabelecer no sentido de fazer o controle dessa relação de preços entre a moeda doméstica e a moeda estrangeira. Ora, deixar para mais próximo desse cenário A, ora, para deixar mais próximo do cenário B. E nesse sentido, tá, os governos eles podem adotar diferentes maneiras, diferentes políticas de atuar nesse sentido. Quais são essas diferentes políticas? Ora, eu tenho a política de regime fixo, isso, as diferentes políticas, tá, eu chamo de regimes cambiais. Eu tenho o regime fixo, o regime flutuante sem intervenção, com intervenção e com banda, e com intervenção e sem banda. Vamos entender cada um. No regime de câmbio fixo, há o estabelecimento de um valor fixo para a cotação da moeda estrangeira.
cabe ao Banco Central atuar ativamente com as suas reservas internacionais para garantir que isso aconteça. No regime de câmbio fixo, o governo ele vai lá e ele estabelece uma taxa de câmbio fixa. Ele vai, por exemplo, definir que ele quer o cenário A. Ele quer que a gente tenha sempre isso daqui, esse cenário. $1 para cada R$ 3. O detalhe é que diariamente o país ele recebe dólares e ele também manda dólares para o exterior. Então aqui no nosso país a moeda, isso eu estou falando dólares, mas entendo como qualquer moeda estrangeira. Então diariamente a gente tem mais ou menos moeda estrangeira circulando. E isso faz, sem a gente considerar a política do governo, isso faz com que a cotação aqui ela vá mudando. É o que a gente chama de taxa spot, né? A gente consegue ver naquele imediato momento quanto que está sendo negociada a taxa de câmbio. Então, como é que o governo ele faz para travar esse preço se diariamente a gente está tendo oscilações na quantidade de moeda estrangeira aqui no nosso país? Bom, para travar esse preço, o Banco Central ele tem que utilizar de suas reservas internacionais, que é o que ele tem de moeda estrangeira depositado lá no Banco Central, para intervir no mercado, ora comprando, ora vendendo moeda estrangeira, de maneira a fixar esse valor. Quer entender? Vamos supor que em um determinado momento entrou dólares aqui no nosso país, tá? Entrou dólares. Se a gente não ter uma atuação do Banco Central, o que vai provavelmente acontecer? Se está entrando mais dólares no nosso país, isso pode ocasionar, por exemplo, daqui a pouco teve um aumento na taxa Selic. Isso vai atrair os investidores a colocarem dólares aqui no nosso país, investir nos ativos do Brasil. Beleza, entrou dólares. Se a gente não tem uma política de regime de câmbio fixo, o que é que a gente espera? Mais dólares na economia, a gente espera que o valor do dólar ele diminua, tá? Então a gente poderia, por exemplo, sair dessa situação aqui para ir para uma situação aonde eu tenho $1 para cada R$ 2,50. Eu tive uma diminuição no preço do dólar, ou, em outras palavras, eu tive uma valorização cambial da minha moeda doméstica. Só que o regime é de câmbio fixo, e eu falei que o Banco Central ele vai atuar ativamente com as suas reservas internacionais para garantir que eu tenha essa situação aqui. Então, se entrou mais dólares aqui, o Banco Central ele vai ter que atuar com as suas reservas internacionais e comprar esses dólares. À medida que ele compra esses dólares, a economia continua com a mesma quantidade de dólares antes e a gente trava isso daqui que foi definido pelo Banco Central. Agora, se eu tenho o movimento contrário, se eu tenho mais dólares saindo aqui do nosso país, isso pode acontecer por uma redução na taxa Selic. Vai ficar menos atrativo para os investidores estrangeiros investirem aqui. Então eles vão retirar, vão resgatar os seus investimentos. Saída de dólares, eu poderia, se eu não tivesse um regime de câmbio fixo, sair dessa situação A para uma situação B, aonde agora, com menos dólares circulando, o preço dele vai subir, né? E eu vou ter uma desvalorização na minha taxa de câmbio. Isso daqui poderia ir para essa forma aqui. Mas o Banco Central, ele travou. E ele não vai deixar isso acontecer. Se estão saindo dólares, o Banco Central ele vai ter que colocar dólares na economia para travar a taxa de câmbio. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai vender dólares de suas reservas internacionais, tá? Então, no regime de câmbio fixo é isso. O Banco Central ele estabelece uma taxa de câmbio e ele atua com as suas reservas internacionais, ora comprando, ora vendendo moeda estrangeira para travar aquela taxa que foi definida. Olha como é mais fácil o regime de câmbio flutuante, porque aqui a cotação da moeda estrangeira acontece livremente através da demanda e da oferta, sem intervenções do Banco Central. Então aqui ele não vai atuar comprando ou vendendo, ele vai deixar o mercado definir qual que é a taxa de câmbio através da oferta e da demanda. Então, da situação A para a situação B, conforme a gente viu, isso vai acontecer e ele não vai fazer nada. Esse é conhecido então como regime de câmbio flutuante sem intervenção, ou também conhecido como flutuante limpo. Eu ainda tenho, como se fosse um intermediário, que é o regime flutuante com intervenção e com banda cambial. Aqui a cotação da moeda estrangeira ela também acontece através da demanda e da oferta, mas o Banco Central ele pode intervir a qualquer momento, estabelecendo a taxa de câmbio que ele quer, e ele deve intervir sempre que as cotações estiverem próximas às bandas cambiais.
Como é que funciona isso daqui? Então, eu tenho uma taxa de câmbio, que ela está sendo livremente definida pelo mercado, e ela poderia estar dessa forma, mas o governo ele estabelece certas bandas cambiais, que são como se fossem intervalos aqui, tá? Então, eu posso ter uma banda mínima, onde eu tenho $1 para cada 4,50, e uma banda, um teto superior aqui, aonde eu tenho $1 para cada 5,50, tá? Então eu tenho um teto máximo e um teto mínimo. Isso daqui é o que eu chamo de bandas cambiais. E o que eu falei que o Banco Central, ele deixa a princípio a cotação da moeda estrangeira ser definida pela demanda e pela oferta. O detalhe é que quando está se aproximando aqui das bandas cambiais, né, eu estou chegando a próximo de 4,50, o Banco Central ele necessariamente ele tem que intervir no mercado para não deixar isso daqui passar a 4,50, a 4,49, por exemplo, ou abaixo disso. Ele tem que atuar no sentido de deixar dentro desse intervalo aqui. E se a taxa de câmbio ela está se aproximando dos intervalos máximos ou mínimos, ele vai ter que atuar no mercado. Como é que ele atua? Comprando e vendendo dólares, usando sua reserva internacional. Por isso que é quase como se fosse um intermediário entre o regime de câmbio fixo e o flutuante, tá? E mais um ponto, ele pode intervir a qualquer momento, mesmo quando a gente está aqui, sem estar próximo das bandas. Mas aí ele não tem uma obrigatoriedade de fazer essa intervenção. Ele só passa a ter a obrigatoriedade quando está se aproximando das bandas cambiais. E eu ainda tenho um regime de câmbio flutuante com intervenção e sem a banda cambial. Então eu não tenho essas bandas e o Banco Central ele pode intervir a qualquer momento no mercado de câmbio, desde que ele ache necessário. E ele não tem a obrigação de intervir quando próximo das bandas cambiais, porque eu não tenho as bandas cambiais. Isso é o que a gente chama aqui de regime de câmbio flutuante sujo, ou dirty floating do inglês, tá? Esse daqui é o que é adotado na nossa política cambial brasileira. A gente adota o regime de câmbio flutuante com intervenção, porque o Banco Central pode intervir a qualquer momento, mas sem banda cambial, porque ele não tem a obrigatoriedade de intervir quando estabelecido bandas cambiais, tá certo? E como a gente viu, né, essas alterações aqui no nosso país, elas buscam equilibrar o funcionamento da economia. Então, se daqui a pouco o Banco Central está enxergando que a gente está indo mais próximo para o cenário A e ele não quer isso, ele vai intervir colocando ou retirando dinheiro na economia, só que dinheiro esse que é estrangeiro, através das suas reservas internacionais. Um outro ponto ainda importante relacionado aqui à política cambial é a gente entender o conceito de cupom cambial. O cupom cambial ele é a remuneração em dólares dos reais investidos no Brasil, sendo obtido através da variação da taxa de juros local subtraída da variação do câmbio no período. Eu não falei que se eu ter, por exemplo, um aumento na taxa Selic, isso vai atrair mais investidores estrangeiros aqui para colocarem seu dinheiro no país? Via de regra, é isso que acontece. Mas como é que ele vai calcular qual que é a remuneração dele? Porque aqui ele vai ter que colocar, né, ele vai ter que investir no Brasil e para isso a gente vai ter que considerar a taxa de câmbio, além da taxa de juros que ele está recebendo pela remuneração dele. E aí, um exemplo para a gente entender. Observe um investidor americano que tenha comprado um título brasileiro de renda fixa que rendeu 10% em um ano. Além disso, a desvalorização do real frente ao dólar nesse período aqui foi de 5%. Como é que a gente vai calcular? Então, o cupom cambial ele vai ser assim: eu vou colocar 1 mais a taxa de juros local, que foi de 10%, né? 10% é 10 dividido por 100, e isso dá 0,10. 10 por 100, 10%, 0,10. Então, taxa de juros local, 0,10, 1 mais 0,10. E a variação cambial, mesma coisa, né? 5 por 100, 5%, 0,05, 1 mais 0,05. Vou fazer essa conta, tá? Vai dar 1,10 dividido por 1,05. E se aqui eu dividir por 100, né, para ficar mais fácil de fazer o cálculo, agora eu vou ter que voltar multiplicando por 100, o inverso. E isso vai dar, então, 4,76%. A remuneração real, né,
quando a gente desconsidera, não digo nem real, né? Porque real a gente teria que levar em consideração a inflação também, mas a remuneração dessa pessoa, considerando a oscilação na taxa de câmbio, foi de 4,76%, e não exatamente os 10%, porque a gente também teve uma desvalorização do real frente ao dólar. Tá certo? Então, mais um importante conceito aí, o de cupom cambial, que mostra qual que foi a remuneração do investidor estrangeiro aqui no nosso país.